Oi, oi, tudo bem? Eu tô interrompendo esse vídeo para te fazer um convite super especial. Do dia 5 até o dia 8 de outubro, às 9 horas da noite, a gente vai ter um super treinamento, a Maratona Turbine Seu Speaking. E eu tenho certeza que você vai amar. Se você quer destravar o seu inglês, se você tem vergonha de falar inglês, se quando chega na hora na frente do gringo você fica morrendo de vergonha e não sai nada, esquece as palavras, esse treinamento é para você. Não é uma aulinha, não, é um treinamento completo, 100% online e 100% gratuito. Então eu vou deixar um link aqui na descrição para você. Vem comigo. Hello, sobrinhos e sobrinhas, fofurinhas da titia. As pessoas vivem me perguntando por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tia, por que é que eu esqueço o vocabulário? E chega na hora de usar, eu não lembro das coisas. Me ajuda? Bom, primeiro, antes de tudo, antes de mais nada, já tira sua mãozinha do bolso, já deixa seu joinha pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo, que você quer receber os meus vídeos aí fresquinhos na sua mão assim que eles saem. E também já deixa aí, né, a sua inscrição se você ainda não é inscrito no canal, porque afinal de contas sempre temos novidades por aqui. E ó, se você quiser saber um pouco mais sobre os meus cursos fechados, dá um pulo lá no site www.tiadoinglês.com.br. Te espero por lá. Bom, vamos lá, gente. Vamos entender primeiro o que acontece quando você aprende vocabulário novo, quando você memoriza uma lista maravilhosa de vocabulário e aí chega na hora do vamos ver, a gente não entende, não fala, não lembra e aí faz uma confusão, às vezes confunde uma palavra com a outra. Isso acontece com você, então esse vídeo com certeza vai te ajudar bastante. Então eu vou falar pra você o que a maioria dos alunos acaba fazendo ou não fazendo, que atrapalha muito na fixação desses conteúdos, dessas palavras ou expressões prontas que você pode estar querendo aí aprender ou até implementar no seu vocabulário e acaba não usando na hora de falar. Primeiro de tudo, eu quero que você entenda que quando a gente aprende alguma coisa, existe um negócio que se chama curva de aprendizagem, tá? Então a curva de aprendizado é assim, ó. Você vai numa aula, por exemplo, e você aprende, sei lá, 30 palavras, tá bom? Se você não se utilizar de técnicas, primeiro, que sejam compatíveis com o seu canal de aquisição, ou seja, o seu melhor canal de aprendizagem, visual, sinestésico, auditivo, pode ser que você reduza muito as possibilidades de você reter esse conteúdo. Então você vai ver, mas o cérebro vai acabar descartando por achar que não é importante aquele vocabulário ou aquelas expressões novas. E existe nessa curva de aprendizagem, a gente tem também a curva de esquecimento. É como se você colocasse dentro de um copo cheio de água um monte de pedrinhas, né? Então algumas pedrinhas elas vão cair lá para o fundo do copo, mas se a gente colocar uma informação demais, um pouco dessa água vai começar a sair, talvez algumas pedrinhas também saiam para fora, porque sair para dentro realmente é um pouco impossível, né, querida? Daquele copinho cheio. Então o que acontece? A gente precisa entender que, primeiro, quando você aprendeu português, você não aprendia, você não sentava, né, com a sua mãe, ou sua mãe não sentava com você e falava assim, olha, hoje nós vamos aprender 150 verbos e todas as suas conjugações. Não era assim que acontecia. Então, o que acontecia? Você ia aprendendo de pouquinho em pouquinho, às vezes muitas repetições das mesmas palavras, até você formar o vocabulário que você tem hoje. Então, em inglês não precisa ser muito diferente disso. Eu vejo alunos desesperados, às vezes querendo listas com 30, 40, 50, 200 verbos que eles querem memorizar todos de uma vez. E isso, primeiro de tudo, é extremamente ineficiente para o seu cérebro. Você vai perder tempo, vai perder capacidade de concentração e principalmente memória de processamento, que não é o que a gente quer. A gente não quer usar a memória de processamento para guardar essa informação. E existe um estudo da curva de aprendizado que diz que 50% do conteúdo novo que a gente aprende é perdido em até 1 hora. Então a gente precisa, é como se a gente estivesse pegando um monte de areia aqui na mão e aí a gente estivesse querendo pegar mais do que a gente consegue e estivesse saindo um monte de areia pelos poros. Aquilo é o vocabulário que está escapando aí da sua mente. Então às vezes, se você colocar só um pouquinho, você consegue fechar a mão e guardar aquele conteúdo. Então pensa que nesse momento de aquisição de novos vocabulários, menos é mais. Você vai ter mais capacidade de fixação se você quiser memorizar coisas
menos quantidade de palavras e fizer uma revisão um pouco mais constante desse vocabulário. É muito importante também você entender que para fixação de vocabulário, você precisa utilizar. Então, uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos é: você precisa se valer daquilo que é relevante para você. De que me adianta estudar sobre a anatomia dos cachorros em inglês se eu não sei, se eu não sou veterinária, se eu não tenho nem cachorro em casa? De que adianta eu aprender todos os nomes dos aparelhos de cozinha se eu não sou um chefe de cozinha e nem pretendo falar sobre culinária? Então foque sempre naquilo que você vai poder usar. Poxa, eu sou um técnico em enfermagem, então aprenda coisas sobre o hospital, aprenda sobre os instrumentos. Eu trabalho em TI, então aprenda sobre os termos que se usam na área de tecnologia, né? Aprenda sobre termos de business English que você vai precisar saber para poder se comunicar com as pessoas quando você estiver fazendo uma negociação de projeto. Então, a gente sempre tem que focar o nosso aprendizado aí. Por quê? Por que acontece esse negócio de você esquecer 50% das coisas dentro de uma janela tão pequena como uma janela de 1 hora? Porque o cérebro, ele é muito eficiente, então ele vai fazendo uma limpeza de tudo aquilo que você aprende no dia, para que você não tenha que ficar conscientemente processando tudo que acontece. Já pensou se a gente tivesse que pensar em todos os... a gente tem por volta de 70 a 90 mil pensamentos por dia. Já pensou se você tivesse que processar isso e lembrar disso todos os dias? Você iria enlouquecer. A gente não conseguiria dar vazão para isso. A gente não tem espaço para isso. Então, nesse caso, o ideal para você lembrar é você aprender menos palavras de uma vez, usar técnicas para fixação dessas palavras, como técnicas de memorização, mnemônicos, flashcards, dispositivos ou aplicativos de revisão espaçada. Isso também vai te ajudar bastante. Ou fazer uma anotação mesmo, colorida, como os mapas mentais, que eu amo de paixão, eu sempre falo para vocês. Então o ideal é você fazer o uso dessas coisas que vão ajudar você a potencializar a fixação disso, né? E também aprender uma quantidade menor de palavras quando você for fazer ou palavras ou listas de expressões, não importa. E o mais importante de tudo é, depois que eu aprendi, depois que eu revisei, eu transportar isso para minha fala. Se você não usa, se você não emprega, o cérebro vai olhando para aquelas memórias que estão guardadas lá e vai falando: nossa, mas por que eu vou guardar isso? Peraí, isso aqui ele não usa, joga fora. Sabe aquele filme Divertidamente, que vem o pessoal da limpeza, eles pegam lá as bolinhas e vão jogando fora? É exatamente assim que é o funcionamento do seu cérebro. Ele vai tentando sempre enxugar, né, a quantidade de informação que você tem aqui dentro para deixar o seu cérebro funcionando de maneira muito mais eficiente. Então, se você não se utiliza dessas palavras, se o cérebro não vê relevância nessas expressões, é óbvio que no momento que você mais vai precisar, essas memórias não vão estar lá. Então, a minha dica para você é: fui numa aula ou estou lendo um livro. Então, muitas vezes meus alunos me perguntam: eu estou lendo um livro, eu devia parar em todas as palavras que eu não conheço? Não, para naquelas palavras que estão impedindo você de entender todo o contexto. Essa palavra aqui já se repetiu umas 3 vezes e eu não estou conseguindo entender o que ela significa. Aí sim você para e pega. Imagina se você ficar falando de 2 em 2 minutos. Primeiro que a leitura fica chata, né? E segundo, que você vai acumular um número muito grande de palavras que talvez vão ficar no esquecimento muito rapidamente. Então sempre leva isso em consideração. Quando você estiver vendo uma série ou estiver analisando a letra de uma música, faça do mesmo jeito. Não pega 50 expressões, 40 expressões a cada episódio. Pega 3 expressões, pega 5 expressões de cada episódio. Anota, faz uma técnica de memorização e depois você revisa. É muito importante você voltar a ter contato com esse conteúdo, né? Você não aprendeu a palavra água a primeira vez que a sua mãe falou: quer água? Foram várias vezes a mamãe falando: quer água? Água? Aguinha? Quer água, nenê? Então, olha só, imagina quantas vezes a sua mãe falou a palavra água para você fixar. Então, você automaticamente fazia revisões espaçadas o tempo inteiro
aprendendo sempre de pouquinho em pouquinho. Então observa sempre as crianças que estão ali no começo da aprendizagem de qualquer idioma, quando elas estão começando a aprender a se comunicar, e você vai ver que tem muita sabedoria aí. E isso significa que você já passou por essa fase, que o seu cérebro já sabe adquirir linguagem, mas que talvez você não esteja se utilizando dos métodos mais eficientes, que é a repetição, aprender um pouquinho menos e principalmente implementar. E se você gostou dessas dicas, não esquece de deixar o seu joinha e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, bye bye!